Igreja em Movimento, a palavra, Verbo Divino Encarnado. Homilia dominical, sexto domingo da Páscoa. Um Deus que nos fala. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, sou o Diácono Pedrinho, da Arquidiocese de Montes Claros, Minas Gerais. Este espaço no nosso canal, Igreja em Movimento, é dedicado à homilia dominical. Aqui, nós aprofundamos no estudo e na reflexão da Palavra de Deus, iluminados pela Sagrada Liturgia, com o propósito de compreender mais plenamente o tema celebrado. O tema de hoje, um Deus que nos fala. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, ainda que pareça um Evangelho de despedida, está repleto de ensinamentos. Na verdade, é a resposta a uma pergunta de Judas Tadeu, que não lemos no Evangelho de hoje, mas está no versículo antecedente. O apóstolo havia perguntado por que Jesus afirmara que se manifestaria só aos discípulos e não à multidão, ao mundo. Vejamos o versículo que antecede o texto de hoje. Perguntou-lhe Judas, não Iscariote: o que houve, Senhor? Que te has de manifestar a nós e não ao mundo? A pergunta denotava o conceito nacionalista político de manifestação. O Messias era pensado em termos de triunfo. Também os apóstolos cultivavam essa ideia. Por isso, parecia absurdo que Jesus se manifestaria só aos discípulos. A vinda do Messias era esperado como uma grande manifestação, uma epifania de Deus no meio do povo. Respondendo ao apóstolo, Jesus ensina que a manifestação acontece, mas em outros termos. A manifestação é uma experiência que vivemos quando estamos em sintonia de amor com Ele. Isso só pode acontecer quando observamos, isto é, quando vivemos na prática sua palavra. Vejamos como o Evangelho de hoje nos ajuda a compreender mais plenamente o tema celebrado. Disse Jesus a seus discípulos: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra, e a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que eu vos disse enquanto estava convosco. Mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. João emprega a expressão guardar a palavra. Aliás, esse termo é frequente no seu Evangelho. Guardar a palavra de Deus, de Jesus, é guardar a palavra de Deus. Não trata de coisa decorada, mas vivida e praticada. A Bíblia diria, gravada no coração. Diante de suas palavras e de sua presença, há os que se escandalizam, há os que a admiram, mas há também os que não se ligam a ela, nem ligam para ela. Aos que tentam adaptá-la à sedução e às riquezas. Mas há também aqueles que creem nela e guardam com fidelidade. Para os que guardam, ela torna espírito e vida, produz a vida eterna, é comunhão com Deus. A manifestação de Deus é essa comunhão com Ele, Deus em nós e nós em Deus. A essa comunhão, manifestação, Jesus chama de morada. No Evangelho, com a resposta que antecede esse texto, Jesus nos surpreende dizendo que a morada de Deus aos que o amam, guardando sua palavra, é o próprio homem. E o seu conselho consumo
é o mandamento novo que ouvimos no domingo anterior, quando nos pediu para abrir-se aos irmãos e amá-los como ele nos amou, porque são o lugar da presença de Deus, prolongando assim a encarnação do próprio Cristo no aqui e no agora. Desta feita, sabemos ter um Deus que nos fala e sempre por sua iniciativa. Nos fala em todo tempo e lugar, de conformidade com as circunstâncias. A palavra de Deus pode ser, inclusive, também uma norma, uma lei. Os 10 mandamentos dados no Sinai, o qual conhecemos também como Decálogo, que quer dizer 10 palavras, palavra de Deus, que passa a ser sinônimo de lei. A partir dessa convocação no Sinai, por iniciativa de Deus e a resposta do povo com sua presença, Deus fala a seu povo, dando origem, assim, às assembleias litúrgicas que perpetuam até nossos dias, sobre as quais podemos dizer que bênçãos, que graça de Deus amor, podermos estarmos reunidos em assembleia, comunidade do Senhor. É Ele mesmo que nos convoca para estarmos na sua presença. É Ele mesmo que nos reúne para ouvirmos sua voz divina palavra, quando são feitas leituras e explicadas as Escrituras. É Ele mesmo que nos reúne para acolher a nossa profissão de fé e a nossa oração suplicante. É Ele mesmo que nos reúne para acolher nosso louvor e nos alimentar com o pão vivo descido do céu. É Ele mesmo que nos reúne para dizer que nunca se afastará de nós. Assim podemos dizer com o salmista, que as nações os glorifiquem ao Senhor, que todas as nações os glorifiquem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus Todo-Poderoso, dai-nos viver com ardor esses dias de júbilo, em honra do Senhor ressuscitado, para que sempre manifestemos em nossas obras o mistério que celebramos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amados irmãos e irmãs, a palavra de Deus nos convida a sermos propagadores da paz. Peçamos a vinda do Espírito Santo sobre nós, para que possamos guardar a palavra e ver a paz. Suplicamos. Deus da paz, enviai-nos o Paráclito. Enviai, Deus de amor, o Espírito Santo, para que ele recorde sua missão de ser sinal de paz, dando esperança ao mundo em que vivemos. Suplicamos. Deus da paz, enviai-nos o Paráclito. Movei os corações dos governantes para que ouçam o apelo do Papa Leão XIV, neste ano santo, para utilizar a maior parte dos investimentos em armamentos na criação de um fundo mundial para que elimine a fome e promova uma educação para o desenvolvimento sustentável aos países mais pobres. Suplicamos. Deus da paz, enviai-nos o Paráclito. Despertai em nossas comunidades o espírito da união e da caridade, que elas sejam espaço de acolhida fraterna a todos os que ali forem em busca de superar os percalços da vida. Suplicamos. Deus da paz, enviai-nos o Paráclito. Fazei frutificar em nós as vivências deste mês mariano, para que aprendamos com a Virgem Maria a sermos dóceis à vossa palavra e à ação do Espírito Santo. Suplicamos. Deus da paz, enviai-nos o Paráclito. Acolhei, ó Deus de amor e de paz, esses pedidos que hoje vos apresentamos por Cristo nosso Senhor. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Deus vos abençoe e vos guarde. Amém. Ele vos mostre sua face e se compadeça de vós. Amém.
Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Agradecidos pela vossa companhia, aguardo-nos na próxima semana com novas reflexões, com o 7º domingo do tempo da Páscoa do Senhor, onde refletiremos sobre a ascensão de Jesus. Se merecemos vossa confiança, indique-nos a outros irmãos e irmãs. Esperamos por vocês.